O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. Amados irmãos e irmãs, celebramos neste sexto domingo do tempo comum a apresentação que Jesus faz das bem-aventuranças e do ai de vós. Para nós entendermos o que o Evangelho de hoje quer dizer, a gente primeiro precisa lembrar que no domingo passado Jesus chamava os apóstolos e, portanto, tudo isso que ele está dizendo foi dirigido aos apóstolos e não à multidão. Além disso, a gente precisa perceber que nada na Bíblia é por acaso. E quando algumas coisas parecerem estranhas, a gente precisa tentar entendê-las a partir da ótica do Antigo Testamento. Por exemplo, hoje, no Evangelho, Jesus vai dizer: bem-aventurado o pobre, o que passa fome, o que chora e o que é odiado. Isso parece estranho, não parece? Ou, ai de vós que é rico, que tem fartura e que é elogiado. Há um paradoxo muito evidente entre as bem-aventuranças e o ai de vós, que para ser entendido, a gente precisa voltar naquilo que marcam esses elementos lá no Antigo Testamento. Primeiro, a gente precisa se recordar que Moisés foi o primeiro a subir numa montanha para receber de Deus os mandamentos. Ele sobe na montanha, recebe o decálogo, desce e anuncia ao povo de Deus. E além disso, quando a gente olha no Deuteronômio, além do decálogo que foi apresentado no Êxodo, a gente vai ver também que Moisés anuncia
ao povo de Deus alguns ai de vós. Esse ai de vós, na verdade, numa tradução melhor para nossa compreensão, ele era uma expressão fúnebre. Era como se nós hoje disséssemos a alguém, meus pêsames, numa tradução mais clara para a nossa realidade. Então, Moisés também fez a mesma coisa, anunciou, parabéns ou feliz é você, se viver os mandamentos, e ai de vós ou meus pêsames, se você viver as maldições. Então tem bênção e maldição. Depois disso, a gente precisa imediatamente voltar para a leitura e o salmo de hoje, porque a leitura e o salmo de hoje vão, sobretudo, dar clareza ao Evangelho, quando nós ouvíamos, por exemplo, Jeremias narrar um homem feliz e um homem infeliz. Ele começa a leitura dizendo: maldito o homem que coloca, ou que depende, ou que vive a sua vida em função de outros homens, ou na verdade, aquele que vai colocando toda a sua vida em tudo aquilo que passa. Ou seja, esse homem planta a sua árvore na areia seca, e essa árvore não dá fruto, ela vive seca. No entanto, o contrário disso, feliz é o homem que planta a sua árvore em lugar que passa a torrente de água, porque essa árvore tem como referência a confiança em Deus. Então ele começa: feliz o homem que confia unicamente em Deus, que coloca a sua vida unicamente em Deus. Essa árvore plantada à beira do rio pode vir a seca, mas ela não murchará, porque as suas raízes são profundas e estão próximas à água. Então vejam, há dois caminhos. Há o caminho de um homem infeliz, que vai depositar a sua vida e sofrê-la até a morte em outros homens, em outras pessoas ou em coisas. E há também o homem feliz, que a sua vida é confiar em Deus. E aí o Salmo veio cantar: é feliz quem a Deus se confia. E fala de dois caminhos: o caminho do homem mau e perverso e o caminho do homem bom e justo. Então, tendo como referência isso que nós vimos na primeira leitura e no Salmo, a gente consegue então entender o Evangelho de hoje. Porque Jesus, na verdade, ao narrar as bem-aventuranças e os ai de vós, ele está querendo educar os discípulos para uma vida de felicidade. E portanto ele começa dizendo: bem-aventurados sois vós, os pobres, porque de vocês, de cada um, é o reino de Deus. Aqui, Jesus não está fazendo ou uma defesa ou uma apologia à pobreza, não. Aqui ele está falando do pobre em espírito. E o pobre em espírito é aquele que não se apega a nada e nem a ninguém, porque sabe que tudo passa. O pobre em espírito é alguém que tem choque de realidade, de saber que nós não temos controle sobre nada, sobre ninguém. Nem sabemos, na verdade, o amanhã como será. Nem sabemos se as nossas seguranças de fato vão nos acompanhar durante toda a vida. Ou seja, o pobre em espírito não se apega a nada nem a ninguém. O pobre em espírito, ele não é preocupado com o ter, coisas e pessoas. Ele é preocupado com o ser. E, portanto, confia unicamente em Deus. Depois, Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Jesus aqui também não está dizendo que é feliz quem não tem o que comer, quem passa fome. Na verdade, quando a gente olha para a mesma bem-aventurança em Mateus, Jesus ele associa essa fome à fome de justiça e de verdade.
Uma pessoa que tem fome de justiça e de verdade, ela será um dia saciada porque viveu o bem, viveu a prática da justiça, viveu a prática da misericórdia. Então aqui, os que têm fome, não é fome de comida, é fome de justiça. Depois continua dizendo: bem-aventurados vós que chorais. Aqui não é, na verdade, uma defesa ao sofrimento. A gente tem que passar a vida inteira sofrendo e chorando. Quando a gente olha a bem-aventurança em Mateus, quando Jesus fala do aflito, ou daquele que sofre, ou daquele que chora, ele está falando que na verdade a consolação vem quando o choro e a tristeza vem causado por injustiça, mentira, maldade, exploração, opressão. Então chorar aqui é chorar a dor do outro. Se eu aprendo a chorar a dor do outro e ajudo o outro, eu entendi tudo do reino de Deus. Um dia, chorando com o outro, nós seremos consolados. E aí, Jesus então termina dizendo: bem-aventurados são vocês quando vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem por seguirem Jesus Cristo. E vejam, aqui o que ele está querendo dizer é que ser cristão, ser católico, viver uma vida de fé, não vai fazer com que a gente tenha adeptos, mas vai fazer com que muita gente que vive a cultura do mundo, que não é cristã e nem católica, nos critique, questione as nossas decisões, inclusive falem até mal da gente. Quantas pessoas questionam outras que vivem enfiadas dentro da igreja, que rezam demais, que vão demais à missa, como se isso fosse ruim, como se isso fosse na verdade algo negativo. E aí vejam, Jesus vai dizer: não se preocupem, se vocês estão sendo insultados, se vocês estão sendo fonte de sarros, não se preocupem, porque de fato vocês estão sendo católicos de verdade, vocês estão vivendo a fé de verdade. No entanto, após anunciar essas 4 bem-aventuranças, ele começa a dizer os pêsames. Então, os pêsames vai para quem? Então, meus pêsames aos ricos, porque já tendes a consolação. O problema, gente, aqui não é a riqueza. Jesus não é contra os ricos. Jesus, na verdade, não deixa em momento nenhum evidente que ele é contrário aos ricos. Jesus é contrário quando a riqueza passa a ser a consolação humana e não Deus. Quando a riqueza passa a ser o apego e a gente fica avarento, medíocre, evita inclusive fazer a caridade, fazer o bem, porque o mais importante é a riqueza. Sinto muito em dizer que quando a gente passar para a eternidade, assim como a segunda leitura diz, no caixão não vai ter nem a sua conta bancária, nem o seu carro, nem a sua casa, nem coisa nenhuma, porque tudo aquilo que é riqueza fica. Por isso, o ai de vós, ou meus pêsames, vem para aqueles que colocam a sua felicidade nas riquezas, ou em coisas, ou em pessoas. A gente olha muitas vezes, tem algumas pessoas tão fanáticas por time de futebol, por políticos, enfim, por tanta coisa, que deixa de vir à missa, de rezar, para poder estar exatamente servindo a outros senhores. Então o que Jesus está querendo dizer aqui: meus pêsames a quem tem outros senhores, que não sejam unicamente a Deus, porque vai sofrer. Sofre por quê? Porque tudo nos é emprestado, tudo passa. Na verdade, nem quem está ao nosso redor nós temos controle. E isso às vezes nos gera um choque de realidade e nos deixa um tanto quanto assustados em pensar que tudo nos é emprestado.
Aí Jesus continua dizendo: meus pêsames a você que agora tem fartura, porque um dia você vai passar fome. Aqui, Jesus também não está criticando aqueles que têm dignidade, que têm uma mesa saudável para se alimentar. Não. A fartura aqui é um grande símbolo de finalidade, podemos dizer assim. Se a tua fartura vem da pobreza do outro, isso é muito grave. Ou seja, se para chegar aonde você está, você usou de escada a cabeça de outra pessoa, meus pêsames. Então é isso que é o pano de fundo. Se a tua fartura, ela vem da exploração de outra pessoa, ai de você. Jesus continua então dizendo: ai de vós que agora rides, porque um dia vocês vão chorar, vocês terão luto e lágrimas. Aqui, na verdade, esse riso é o riso de quem ri da desgraça do outro, quem ri quando o outro se dá mal, quem ri quando a vingança acontece, quem ri do outro em qualquer situação que seja. Meus pêsames, porque a dor e o sofrimento vai te acompanhar. E por fim ele vai dizer: meus pêsames, quando você gosta de muito elogio, e quando as pessoas te elogiam muito, falam muito bem de você. Os falsos profetas também eram elogiados, ou seja, aqueles que gostam muito de bajuladores, vivem uma vida de falsidade, porque para ser alimentado por bajuladores, precisa ter uma vida puramente falsa. É isso que Jesus está dizendo, dos ai de vós e das bem-aventuranças. Que eu desejo que cada um de nós permita que a palavra caia no nosso coração e nós sejamos bem-aventurados, sejamos felizes. E um dia, quando estivermos diante de Deus, a gente vai ouvir dele assim: parabéns por ter sido bem-aventurado. E não escutaremos: meus pêsames, porque a tua vida foi cheia de ais que brotaram do outro. Que Deus nos abençoe e que, como bem-aventurados, vejamos a consolação que vem do próprio Deus. É feliz quem a Deus se confia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.